Olá, algoritmos de escalonamento. Nós vamos falar agora daqueles algoritmos que são utilizados para selecionar processos que vão ocupar a CPU. Esse é um dos assuntos principais quando a gente fala de escalonamento de CPU. Tem alguns outros detalhes que a gente trata em outros vídeos e em outras aulas, mas esse é o cerne do capítulo, né? São os algoritmos de escalonamento. A gente vai falar dos seguintes algoritmos: do tradicional FIFO, né? First Come, First Served. Nós vamos falar do Shortest Job First, ou também chamado de SJF, o algoritmo por prioridade, o algoritmo Round Robin, o algoritmo de fila multinível e a variação de fila multinível quando existe o feedback, né? E aí, nós, como eu falei, vamos estudar esses algoritmos, essa seção 5.3 dos nossos slides, e refere-se ao livro-texto na seção 6.3. Na verdade, qualquer livro de sistemas operacionais vai abordar pelo menos esse conjunto de algoritmos. Não existem só esse, existem outros algoritmos. E o papel desses algoritmos é um só. Eu tenho a CPU, essa CPU. Eu posso até ter múltiplas CPUs, mas isso é coisa para outro vídeo, né? Escalonamento para múltiplas CPUs. Aqui a gente vai tratar como se a gente tivesse apenas uma única CPU, e é lógico que essas ideias podem ser expandidas para múltiplas CPUs. Mas basicamente a gente tem uma CPU que precisa atender a vários processos, essencialmente falando a várias threads, mas isso não faz diferença para a gente nesse momento não. Ela vai atender a esses processos barra threads e eu preciso de uma forma de escolher qual vai ser o próximo que vai atender, a CPU vai atender, ok? Quem faz essa escolha é o sistema operacional, ok? E aí existem várias escolhas, não existe o melhor algoritmo de todos, existe, na verdade, esses algoritmos existem, né? E existem outros, e existe uma junção desses algoritmos aí de forma a atender, né? Uma forma híbrida de você atender ao máximo possível todos os usuários que estão ali dentro das métricas que o sistema operacional estabeleceu como sendo boas métricas, não é? Mas sem maiores delongas, vamos aprender sobre o nosso primeiro algoritmo, que é o algoritmo mais trivial de todos, que é um algoritmo FIFO. Primeiro a chegar, primeiro a ser entendido, né? First in, first out. E a gente chama o algoritmo de first come, first served. Mas na verdade acaba dando numa fila, tal qual a gente conhece mesmo, uma estrutura de dados fila que a gente conhece. É um algoritmo de baixa complexidade, na verdade é um dos algoritmos mais simples que existem, né? Porque a escolha se dá essencialmente pela ordem de chegada dos algoritmos. Ele é um exemplo de abordagem não preemptiva, lembrando esse conceito, né? Uma abordagem preemptiva é uma abordagem onde o sistema operacional preempta, ou seja, ele tira, ele corta um determinado processo que está de posse da CPU para dar esse processo, essa CPU para outro processo, tá? Essa é uma abordagem preemptiva. A abordagem não preemptiva é, uma vez que um processo atinge a CPU, ele toma posse da CPU, ele não sai de lá por ordem do sistema operacional. A menos que ele vá fazer aí uma operação de entrada e saída ou uma coisa desse tipo, ele acaba, por assim dizer, saindo voluntariamente de lá. Mas, de um modo geral, em abordagens não preemptivas, que na verdade é bastante incomum nos sistemas operacionais modernos, nessas abordagens não preemptivas, nós temos o processo ocupando a CPU até que ele voluntariamente saia de lá ou que ele termine a sua execução, ok? Os processos vão se tornando aptos para execução, eles saem do estado novo, né, e entram na fila de prontos e são atendidos na mesma ordem com que eles entram nessa fila. O primeiro processo da fila é selecionado para execução e logo depois ali os demais. E como eu falei para vocês, o processo vai ficar ali de posse da CPU até que ele termine a sua execução ou até que ele realize uma chamada de sistema, por exemplo, para fazer uma operação de entrada e saída. Tá? E aí, o que acontece? Esse algoritmo, apesar dele ser muito simples, ele tem alguns problemas. Um principal problema é que processos pequenos podem dar o azar de ter na frente dele processos muito grandes, processos muito longos, que precisam de muita CPU, e esses processos pequenos podem ter que esperar bastante pelo uso dessa CPU.
E isso até tem um nome, né? Acaba gerando uma espécie de efeito comboio, onde um processo maior acaba impondo uma espera muito longa para processos menores que vêm depois. Lembrando, tipo um caminhão, sabe, numa estrada, ele gera um comboio de carros ali atrás dele, porque esse caminhão é mais lento do que os carros que vêm atrás dele, né? A pessoa não tem ultrapassagem aqui? Não, aqui não tem ultrapassagem não, quando usa esse algoritmo. Ele é um algoritmo que vai favorecer bastante processos que são CPU-bound. Lembrando, processos que são CPU-bound são aqueles processos que precisam usar bastante a CPU para fazer contas. E como eles usam bastante a CPU, eles saem menos da CPU voluntariamente para fazer uma operação de entrada e saída. Então, se eu tenho um processo, por exemplo, IO-bound, que precisa da CPU apenas por curtos espaços de tempo, esses processos serão bastante desprivilegiados nesse tipo de algoritmo. E, como eu falei, a gente não usa esse algoritmo em sistemas de tempo compartilhado, na qual a CPU, na verdade, ela precisa fazer um revezamento para poder atender o máximo possível os usuários que estão ali. E aí ela precisa atender esses usuários, esses processos em intervalos regulares. Para isso, o algoritmo First Come, First Served não funciona mesmo. Nós temos um outro algoritmo que é mais apropriado para esse caso, que é o Round Robin, que eu já vou falar dele logo à frente. E aí, pessoal, a gente entra no clássico, né? Que é o diagrama de Gantt, para a gente entender como que processos vão ocupar a CPU ao longo do tempo. Isso aqui é clássico, isso aqui existe desde que o sistema operacional começou a ser estudado, esses algoritmos começaram a existir, e esse tipo de coisa a gente precisa ensinar com vocês na base de exemplos. A gente coloca uma situação exemplo, nessa situação exemplo a gente tem os processos e a ordem com que eles chegaram, e tem o tempo de burst de cada processo desse, ou seja, o quanto de CPU em unidades de tempo. Não interessa se essas unidades são segundos, se são minutos, não interessa. A gente chama de unidades de tempo para ficar genérico mesmo, tá? E aí a gente tem aqui o exemplo mais simples de todos. A gente vai ter sempre uma tabelinha e normalmente o diagrama de Gantt são vocês que fazem, né? Quando vocês resolvem esse tipo de questão. Mas aqui a gente tem um exemplo do First Come, First Served, e ele tem aí o processo P1, P2 e P3, suponha que eles chegaram nessa ordem, a questão precisa falar. E os tempos de burst são de 24 unidades de tempo para o P1, 3 unidades de tempo para o P2, 3 unidades de tempo para o P3. Como é que a gente elabora o diagrama de Gantt? O diagrama de Gantt é um diagrama temporal, né? Muito utilizado aí quando você faz gerência de projetos e tudo mais, né? Você elabora um diagrama de Gantt, que é um diagrama temporal. E aí, basicamente, nesse caso, o diagrama de Gantt é muito simples, né? O processo P1, como ele chegou primeiro, ele ocupa as 24 unidades de tempo. Depois veio o processo P2, ocupa as suas 3 unidades de tempo, vai de 24 a 27. E depois o processo P3 de 27 até 30, tá? E aí, normalmente, a gente faz algumas estatísticas básicas para avaliar o algoritmo. Uma delas é o tempo de espera. O tempo de espera de cada processo e o tempo de espera médio. O processo P1, como ele chegou no instante zero e foi atendido no instante zero, o tempo dele é zero. O processo P2 chegou no instante zero, mas numa ordem aí, né? E aí ele teve que esperar até o instante 24. E o processo P3 teve que esperar até o instante 27. Quando a gente faz o tempo de espera médio, ou seja, soma os tempos de espera de todos os processos e divide pelo total de processo. A gente tem um tempo de espera médio muito longo, de 17 unidades de tempo. Ou seja, apesar do processo P1 ter se beneficiado nesse caso, né, porque ele foi atendido rapidamente, os demais processos tiveram que esperar bastante e isso, na média, foi bem complicado para o sistema, né? Para a gente ver o quanto a ordem de chegada e esse efeito comboio ele é prejudicial e ele é sensível, né? Quando a gente pega aquele mesmo caso ali, mas os processos chegam em ordem diferente. Eles chegam na ordem P2, P3, P1. O que acontece? Estabelece o diagrama de Gantt mais uma vez. Processo P2 chegou no instante 0, foi atendido no instante 0. Processo P3 chegou no instante 0, mas foi atendido no instante 3. E o processo P1 chegou no instante 0, foi atendido no instante 6. Processo P0, portanto, esperou 6. P2 esperou 0. P3 esperou 3 unidades de tempo. Soma, divide por 3, você tem um tempo de espera médio de apenas 3. Então a gente saiu de um caso de 17 unidades de tempo de espera para 3 unidades de tempo, evidenciando claramente o tal do efeito comboio que eu tinha falado, né? Por mais que o processo P1 tenha que ter esperado, na média, esse sistema, nessa configuração, foi muito mais justo.
né? Aqui seria, eu diria assim, seria o equivalente a num comboio mesmo, né? Um caminhão dá passagem para os carros mais rápidos, né? E ele dá passagem, então mesmo que naquele momento ele tenha que diminuir um pouco a velocidade dele, no conjunto da obra foi tudo muito mais justo, né? Na média se ganhou bastante. Só uma dica quando vocês fazem um diagrama de Gantt é sempre estabeleçam os tempos de espera médio na ordem dos processos e não na ordem com que eles aparecem no diagrama de Gantt, senão vocês vão se complicar quando tiver mais processos. Então, ao invés de procurar aqui, ó, P2 esperou 0, P3 esperou 3, P1 esperou 6, faz pela ordem dos processos. P1 esperou quanto? Aí olha P1 para o diagrama de Gantt. P2 esperou quanto? Aí olha para P2 no diagrama de Gantt. P3 esperou quanto? Olha para P3 no diagrama de Gantt. Se tiver 5 processos, a mesma coisa. Faça sempre pela ordem de nomenclatura, vamos dizer assim, dos processos, porque senão vocês vão se complicar e é sério. Eu aprendi isso lá na época da faculdade. Será que é porque você se complicou, professor, na época da faculdade? Será que é porque você tem um trauma de ter feito um diagrama de Gantt errado, ter calculado um tempo de espera médio, um tempo de resposta? Talvez. Sigam aí o meu conselho, tá bom? Sempre pela ordem dos processos e não pela ordem com que eles aparecem no diagrama, que senão você acaba se complicando. Então tá aí, o algoritmo First Come First Served é o mais simples de ser explicado mesmo, e a gente já aproveitou, explicou o diagrama de Gantt, daqui em diante eu só vou mostrar como que o diagrama de Gantt é utilizado para os demais algoritmos. Vamos ao nosso segundo algoritmo, Shortest Job First, que é o menor job primeiro. Professor, por que você não traduz esses termos de imediato, os algoritmos de imediato? É porque esses algoritmos são fortemente conhecidos pelas siglas deles. Então, o SJF, ao invés de eu falar SJF, se eu falasse MJP, eu nunca ouvi ninguém chamando de MJP. A gente chama sempre do acrônimo formado pelas letras ali, pela sigla, né, em inglês, e é assim que eles são conhecidos. Então, por mais que a gente possa fazer uma tradução bem aproximada, né, uma tradução que funciona, os algoritmos são fortemente conhecidos pela sigla deles. E aí a gente precisa falar da sigla em inglês. Shortest job first, ou job mais curto primeiro. Lembrando que a gente aprendeu lá no capítulo 3 que job e processo são meio que sinônimos nos dias de hoje, né? Job foi o primeiro termo utilizado lá nos primeiros sistemas operacionais e o conceito de processo aparece depois. Mas eles significam essencialmente a mesma coisa. Ele vai se basear, esse algoritmo de selecionar o processo mais curto primeiro, vai se basear no fato de que você já deve ter visto isso na minha indução do exemplo anterior. Quando eu privilegio processos pequenos, o tempo médio de espera decresce. Se a gente definir que num sistema, a justiça de um sistema ali se dá quando, na média, os processos esperam menos, esse processo, esse algoritmo, o SJF, é o algoritmo mais justo. Se a gente definir que justiça é isso. Entendeu? Seria, por exemplo, a gente pensar que num supermercado, as pessoas que tivessem ali com compras, com menos compras, seriam atendidas primeiro, porque o tempo de atendimento delas é menor do que alguém com uma compra muito grande. Aí você vira e fala, professor, mas eu não concordo com esse senso de justiça porque eu posso vir a chegar lá e fazer uma compra muito grande e aí eu vou ter que esperar muito mais tempo? Pois é. Aqui o negócio a gente tem que pensar na comunidade como um todo e não no indivíduo, né? E aí esse algoritmo ele tem essa visão do job mais curto primeiro. E como que ele vai utilizar? Ele vai fazer com que cada processo seja selecionado a partir da extensão de tempo, né, do seu próximo burst de CPU. E essa extensão de tempo, ela é utilizada para selecionar qual é o processo com o menor tempo que vai ser escolhido para ocupar a CPU. Equivalente lá nas compras do supermercado, aquelas pessoas que tiverem com um carrinho de compra com menos itens. Na verdade até tem, né, no supermercado, mas tem uma fila especial só para pessoas que estão com menos compras ali, né? E geralmente as pessoas não obedecem, né? Até 10 itens. Tem gente que tá com o carrinho cheio, tem 10 itens, ou até 15. Aí a pessoa tá com 2 carrinhos, tem 15 itens só. É a vida. Enfim. Ele tem dois esquemas, esse algoritmo, o Shortest Job First. Ele tem o esquema não preemptivo. O que é o esquema não preemptivo? Nessa situação, uma vez que um processo tenha sido selecionado, dado o seu tempo dele, ele não sai da CPU até que ele termine aquele burst de CPU que ele está usando ali.
E a abordagem preemptiva é uma abordagem diferente, é uma abordagem que a cada instante de tempo, a fatia de tempo, eu olho se o tanto que aquele processo que está ali ainda precisa para ser executado, se aquilo é maior ou se aquilo é menor do que um processo novo que acabou de chegar. Se o processo novo que acabou de chegar, ele tem um tempo total de uso da CPU que é menor do que o tempo que ainda resta para o processo que está ocupando a CPU naquele momento, é feita a troca. Daqui a pouco a gente vai entender isso com um exemplo, ok? Esse algoritmo SJF preemptivo também recebe uma outra nomenclatura. Ele é chamado de SRTF, ou Shortest Remaining Time First, ou o tempo mais curto restante primeiro. Né? Aí você considera o restante de tempo que precisa para aquele processo que está ali de posse da CPU terminar sua execução. Já o outro não. O SJF tradicional, não preemptivo, não considera isso. O SJF é considerado o algoritmo ideal, ele é o algoritmo de referência quando a gente está falando no menor tempo de espera médio, ok? Não existe matematicamente um algoritmo que tenha ali um tempo de espera médio menor que o SJF, qualquer que seja o sistema operacional. Por isso ele é considerado um algoritmo ideal. Vamos a um exemplo, então, não preemptivo. Como é que seria o exemplo não preemptivo? Aqui agora a gente precisa de mais uma categoria, mais uma coluna, né, na nossa informação de processo. A gente precisa do tempo de chegada. O processo P1 ele chega no instante 0, ele precisa de 7 unidades de tempo de CPU. O processo P2 chega no instante 2 e precisa de 2 unidades. O processo P3 chega no instante 4 e precisa de 1 unidade. O processo P4 chega no instante 5 e precisa de 4 unidades de tempo. Ok? Primeira coisa que você tem que olhar, na verdade você não precisa para esse exemplo aqui, né? Mas você tem que olhar qual é a granularidade aqui, ó. É de 1 em 1 unidade de tempo. Por isso o diagrama está dividido em 1 unidade de tempo. Se tivesse alguma coisa aqui com meia unidade de tempo, você teria que fazer o diagrama de meia e meia unidade de tempo. Por que que isso é importante? Isso é importante para a abordagem preemptiva que a gente vai ver no próximo exemplo. Nessa abordagem preemptiva, eu tenho que ver de cada instante desse, de acordo com essa granularidade temporal, para eu decidir se eu tenho que trocar ou não os processos, ok? Então aqui eu tenho o diagrama de Gantt, os processos eles chegam nesses instantes, que aqui está dizendo, né? Então o processo P1, ele era o único que chegou nesse começo, aí passou um instante, passou 2, passou 3, passou 7, no instante 2 chega outro processo, mas eu não faço a troca porque eu estou falando do SJF não preemptivo. Aí no instante 7, observa, no instante 7 já tinha chegado o P2, o P3 e o P4. Então já tinha chegado todos os outros processos. Quem eu vou escolher? Eu vou escolher P3, porque P3 só precisa de um instante de tempo. Ok? Um intervalo de tempo aqui, uma unidade de tempo. E aí depois eu seleciono quem? O exemplo é bem propício para a gente falar disso. No instante 8, eu tenho tanto o processo P2 quanto o processo P4. E aí os dois têm a mesma duração. Eu escolho quem, aí o segundo critério é lógico que é a ordem de chegada. Aí eu atendo P2, porque chegou primeiro, depois, no instante 12, eu atendo P4. Tudo bem? Vamos fazer o tempo de espera médio? O tempo de espera médio, P1 chegou no instante 0, foi atendido no instante 0. Presta atenção agora. P2 foi atendido no instante 8, mas P2 chegou no instante 2. Então eu tenho que subtrair o instante que ele chegou. Se ele foi atendido no instante 8 e chegou no instante 2, ele esperou 6 unidades de tempo. E P3? P3 foi atendido no instante 7 e chegou no instante 4. Portanto, ele esperou 3 unidades de tempo. E P4 foi atendido no instante 12 e chegou no instante 5, portanto, ele esperou 7 unidades de tempo. Fiz na ordem, lembra que eu expliquei que ia ficar mais complicado? Fiz na ordem dos processos, somo todo mundo, divido por 4, eu tenho um tempo de espera médio de 4 unidades de tempo, seja lá quais forem. Vamos para a abordagem preemptiva agora. A tabela não mudou, como você pode ver, mas o diagrama muda. E é um pouquinho mais complicado para a gente fazer. Mas vamos lá, que não é difícil não. P1 chegou no instante 0, era o único que tinha aqui mesmo. Aí, observa a granularidade que eu falei. Se a gente está dividindo de 1 em 1, ou seja, não tem nada aqui que é meio, né? Então eu tenho que dividir de 1 em 1 o meu diagrama de Gantt. No instante 1,
tá de boas. Ele continua, porque não chegou mais ninguém. No instante 2, no instante 2 chegou. No instante 2 chegou P2. P2 chegou no instante 2 e precisa de 4 unidades de tempo. A pergunta que fica é, quantas unidades de tempo ainda precisa para P1? Se você for ver como ele já rodou durante 2 unidades de tempo, faltam 5 unidades de tempo. Então o restante para P1, que são 5 unidades de tempo, é maior do que o processo P2 inteiro que acabou de chegar. Então, troca, tá? Aí você tem que fazer uma tabelinha contando ali, ó. P1 ficou sobrando 5 unidades de tempo ainda para ele. Por quê? Porque ele teve que ceder espaço, porque nós estamos numa abordagem preemptiva, o SRTF, né? Que é a versão preemptiva do SJF. Aí o P2 foi atendido no instante 2, no instante 3 não aconteceu nada de diferente, no instante 4 aconteceu. No instante 4, o que aconteceu? P2 tinha executado por 2 unidades de tempo e chegou P3. E P3 precisa de 1 unidade de tempo e P2 ainda restam 2. Então tem que fazer o quê? Trocar a ordem. Trocar. Aí P2 eu anoto no cantinho aqui que ficou faltando 2. Lembrando que P1 ficou faltando 5, né? E, portanto, eu atendo P3 por 1 unidade de tempo. Acabou P3? Beleza. No instante 5 tem o quê? No instante 5 tinha chegado o processo 4, com 4 unidades de tempo. Tinha lá o processo 2, com 2 unidades de tempo. E tinha o processo 1, com 5 unidades de tempo. Então é bem óbvio que o processo 4 vai ser atendido aqui, né? O processo 4 vai ser atendido, desculpa, que no instante 5, né? O processo 2 vai ser atendido porque dos tempos restantes é o que menos precisa. Um precisa de 2, o outro tem 5 e o que acabou de chegar tem 4. Então eu termino de executar P2, ok? Executei as 2 unidades dele. No instante 7 eu tenho que decidir entre o processo P4 ou o processo P1. O processo P4 tem um total mais curto que o restante que sobrou de P1, então de 7 até 11 P4, de 11 até 16 P1. Só como é que eu sei que esse negócio está certo? Primeira coisa que você tem que fazer, a primeira conferência é o total de bursts de CPU aqui precisa ser o total do diagrama. Tudo bem? Então, esse é um princípio básico, senão você fez conta errada ali. E a outra coisa é que isso é uma simplificação, tá bom, galera? Porque isso aqui é uma forma ideal, o diagrama de Gantt, de fazer as coisas. Porque na real mesmo, não é bem assim que acontece. Na real mesmo, não existe uma troca instantânea de processos, entende? Tem o tempo de troca de contexto que a gente já aprendeu. Mas a gente aqui não... Classicamente, a gente não estuda esse tempo de troca de contexto. Mas uma determinada questão, num concurso, numa prova, pode muito bem colocar essa troca de contexto e não é nada de outro mundo. É só você aqui no diagrama de Gantt estabelecer que a troca de contexto acontece em tantas unidades de tempo, você tem que acrescentar no diagrama e na hora de fazer os tempos de espera tem que considerar esse tempo de troca de contexto. Mas isso é incomum na hora de você resolver esse tipo de coisa, tá bom? Tempo de espera médio. Aqui complica um pouquinho mais uma vez. P1, vamos pela ordem dos processos. P1 teve que esperar quanto tempo na fila de prontos? P1, aqui no primeiro momento ele já foi atendido, então ele não esperou nada. Mas olha, do instante 2 até o instante 11, P1 teve que esperar. Ele voltou para a fila de prontos porque ele foi preemptado. Então do instante 2 até o instante 11 tem 9 unidades de tempo. E P2? P2 chegou no instante 2, já foi atendido no instante 2, mas aqui no momento que P3 estava sendo atendido, ele teve que esperar. Então ele esperou 1 unidade de tempo apenas. E aí ele terminou. P4 chegou... P3, desculpa. P3 chegou no instante 4 e já foi atendido no instante 4. Então ele não esperou nada, 0 mesmo. Entendido? E foi finalizado. E o P4 chegou no instante 5, mas foi atendido no instante 7, por completo. Ok? Então ele esperou 2. Somo todo mundo, divido por 4, 3. O que você consegue observar aqui? É que a abordagem, a abordagem preemptiva foi ainda menor, pode acontecer, do caso, como foi o exemplo aqui, dela ser ainda menor que o SJF não preemptivo. Mas o SRTF não deixa de ser um SJF, tá ok? Então, o SJF, versão preemptiva, pode ser que dê o mesmo valor do preemptivo para o não preemptivo, depende da situação, do momento, mas, de um modo geral, dá para dizer que o SRTF, que é o SJF preemptivo, ele normalmente vai dar um tempo de espera médio ainda menor que a versão não preemptiva dele.
Professor, eu gostei desse algoritmo, um algoritmo muito bacana e tudo mais, só que ele tem uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou saber qual é a extensão de tempo da próxima requisição de CPU que um processo vai precisar? O processo vai anunciar isso? Como é que ele vai fazer? Por isso, por mais que eu tenha ensinado isso, o SRTF real, implementado mesmo de verdade, ele é impossível. E estamos estudando um negócio que não existe na prática, professor? Na real, não. Aqui o exemplo só funcionou porque a gente sabia os tempos de burst dos processos. Mas no mundo real a gente não sabe exatamente. A gente não sabe exatamente, mas eu consigo fazer uma previsão. Com estatística eu consigo fazer essa previsão. Por isso que o SJF, no mundo real, ele existe, mas esse SJF é aproximado, né? Com essa previsão de uso de CPU com algoritmos aí estatísticos. Essa previsão ela é baseada em histórico e ela usa uma espécie de média exponencial dos bursts de CPU anteriores, né? Com isso eu consigo me aproximar do SJF. Mas o SJF de verdade precisa de uma informação a priori, que é o tempo de CPU, que a gente não tem. Muito legal, né? Aprendemos tudo isso para nada? Não, não aprendemos tudo isso para nada, não. Você sabe por que a gente aprende esse tipo de coisa? Esses algoritmos ideais, mesmo que eles sejam impossíveis? Porque quando a gente cria um algoritmo que use informações do mundo real, a gente pode pegar um algoritmo de verdade mesmo, né? A gente pode pegar uma massa de testes e ver o quanto o meu algoritmo, que com informações que não tem informações a priori, né, que usa informações de histórico, o quanto esse algoritmo ele se aproxima do algoritmo ideal, numa situação ideal. Ah, ele se aproxima em tantos por cento ali do ideal. Então, ele é um bom algoritmo, né? Isso acontece também em compressão de dados, né? Em compressão de dados, a gente tem como prever. Prever não, a gente tem como calcular precisamente qual é o máximo de compressão que um arquivo pode ter. Tem como calcular de maneira exata, porque é a própria entropia da mensagem. E aí, só que aí eu teria um algoritmo para cada mensagem diferente, isso na prática não é factível. Então, o que a gente faz? A gente gera algoritmos que são mais ou menos genéricos, como zip, rai e tudo mais. E para saber o quanto ele é bom, a gente compara ele com a entropia, que é um cálculo que a gente faz exclusivo para aquela mensagem em questão. E a gente vê, ó, está muito próximo da entropia, portanto é um bom algoritmo. O SJF que eu implementei aqui, aproximado, está muito próximo do que seria um SJF real aqui para essa massa de teste. Então ele é um bom algoritmo. Entende? É para isso que a gente usa esse tipo de conhecimento, não é nada inútil não. Escalonamento por prioridade. Se você entendeu o algoritmo SJF, na verdade o escalonamento por prioridade é basicamente o SJF, só que ao invés de eu usar a quantidade de tempo que o processo precisa para poder terminar a sua execução, eu uso esse fator para estabelecer uma prioridade, aqui eu associo um número que indica a prioridade de um processo. Tá? E ele tem basicamente o seguinte, a premissa dele, né? Quanto menor o número, geralmente maior a prioridade. É por isso que já deve ter ouvido em computação expressões como do tipo, esse processo aqui tem prioridade zero. A prioridade zero é a maior prioridade que existe. A gente estabelece nessa ordem, na ordem contrária, porque se a gente falasse assim, esse processo tem prioridade 10. O que significa prioridade 10? Numa escala de 0 a 10 é a máxima prioridade. Tudo bem, mas a gente tem que sempre falar a escala. Quando a gente diz que a prioridade está na ordem contrária, e a gente sabe que 0 é a prioridade intransponível, é a maior prioridade de todas, todos os demais é irrelevante a escala, né? Porque não é que ela é irrelevante, mas a maior prioridade, por exemplo, já fica definida sem a gente ter que falar mais nada. Prioridade 0, a gente sabe que é a maior prioridade de todas. Isso acontece quando a gente estabelece prioridades, por exemplo, em arquitetura de processadores, né? O ring 0 é o de maior prioridade. Aí depois aí depende da arquitetura, tem 3, 4 escalas de prioridade, enfim. Por exemplo, então nesse caso a gente coloca, né, o menor número inteiro acaba tendo a maior prioridade. E processos que estabelecem-se a ordem de prioridade e tudo mais, eles podem ser preemptivos, como eles podem ser não preemptivos. É a mesma história lá do algoritmo do SJF. Só que aqui, ao invés de a gente olhar para o tempo restante, a gente vai olhar para a prioridade. Como eu estou dizendo, né, o SJF acaba sendo um algoritmo de prioridade também, só que a prioridade é dada pelo tempo de burst previsto. E aqui não.
Esse algoritmo de prioridade é um algoritmo bastante utilizado em SOs de tempo real. Ou seja, processos que chegam com maior prioridade não vão esperar muito mais tempo, né? Quanto mais prioridade eles têm, menos eles esperam. E eu diria que o escalonamento por prioridade ele é parte dos algoritmos híbridos que a gente usa nos sistemas operacionais modernos. Quase todo algoritmo de um sistema operacional moderno, Linux, Windows, macOS e companhia, vai utilizar algum esquema de prioridade relativa, alguma coisa assim ali no meio, né? A gente pode estabelecer alguns exemplos depois, como funcionam as prioridades. A do Windows, por exemplo, é uma das mais fáceis de você compreender, né? Ela tem classes de prioridade e prioridade relativa. Só que ele tem um problema, que é o problema do termo em inglês starvation. Starvation seria uma estagnação. E o que é essa estagnação? Imagina o seguinte, você tem um processo de baixa prioridade, muito baixa prioridade, e sempre aparece alguém de prioridade maior na frente dele. E pode ser que ele nunca seja executado. Pensa o seguinte, pensa que você está num local para ser atendido e os idosos não têm uma fila específica para eles. Os idosos vão sempre chegar e vão passar na frente de quem tiver mais novo lá. Aí vamos supor que você seja uma pessoa muito nova. E aí, à medida que vai chegando gente de mais idade, vai passando na sua frente. Enquanto chegar gente de idade, você não será atendido. Aí imagina uma situação hipotética na qual chegassem todas as pessoas de idade e você nunca fosse atendido. O que não é nada impossível num banco, por exemplo, mas os bancos estabelecem algumas técnicas ali para evitar que isso aconteça. Uma das técnicas é a técnica de aging, ou a técnica de envelhecimento. Basicamente é o seguinte, é como se você, eu acho até graça disso, porque, né, vocês vão lembrar do que eu estou falando. É como se você, esperando na fila, onde tem sempre um velho na sua frente, a cada hora, por exemplo, eu posso estabelecer isso, a cada hora que passa e você não foi atendido, você fica 5 anos mais velho. Hipoteticamente. Ao ficar 5 anos mais velho, você concorda comigo que isso vai limitar o seu tempo de espera? Vai chegar num determinado momento que você vai ser velho também, vai disputar entre os velhos, você vai chegar e vai ser atendido. E isso se chama exatamente esse nome. Não sei se tem a ver com esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, mas é a técnica de aging, é a técnica de envelhecimento. E a gente precisa desse tipo de solução, porque senão a gente vai ter processos. Se esses processos que chegam com prioridade baixa não irem envelhecendo, ou seja, melhorando a sua probabilidade, a sua prioridade ao longo do tempo, eles não vão melhorando a sua probabilidade de ser atendidos. Então eu vou envelhecendo os processos, que na prática quer dizer eu vou aumentando progressivamente a prioridade deles para algum momento eu garantir que esses processos vão ser atendidos, né? Entendido? Tranquilo, né? Acho que tá de boas. Vamos a um exemplo. Nosso exemplo aqui. O processo P1, P2, P3, P4, P5 chegam nesta ordem, tem esses tempos de burst e essas prioridades. As prioridades precisam ser estabelecidas já na questão para vocês, tá bom? Quem é que atribui essas prioridades, professor? É uma longa história. O sistema operacional atribui algumas prioridades, alguns processos podem sugerir sua própria prioridade dependendo do que eles existirem no sistema, né? Por exemplo, um player de vídeo num sistema acaba tendo uma prioridade maior, um player de vídeo, um player de áudio, porque a gente sabe que isso se comporta como rodar um vídeo, rodar um áudio é como se fosse um sistema de tempo real. A gente até chama isso de soft real time, alguns autores gostam de chamar disso, porque senão, se o vídeo não for atendido na velocidade com que ele precisa ser decodificado, por exemplo, ele vai começar a apresentar uma experiência com o usuário ruim. Já aquela compressão de arquivo que você está fazendo pode acontecer em segundo plano tranquilamente, porque o tempo ali não é tão importante quanto o tempo de decodificação do vídeo, por exemplo, né? Então, os esquemas de prioridade, cada sistema operacional vão definir o seu, mas aqui a gente coloca as prioridades aqui aparecendo. Lembrando que a menor prioridade em numérica é a maior prioridade do ponto de vista desse escalonamento. Então, de todos esses daqui, nós temos em ordem de prioridade P2, P5, P3, P2, P5, P1, P3, P4. É isso. E o diagrama de Gantt vai ser desse jeito. Aqui é um algoritmo por prioridade não preemptiva, né? Se ela fosse preemptiva, inclusive, tinha que aparecer aqui os tempos de chegada de cada um deles, né? Aí, nesse caso aqui, eu tenho P2 foi atendido primeiro, do 0 até o 1, porque ele é o menor. Depois foi atendido o P5, de 1 até 6.
depois foi atendido o P1 de 6 até 16, depois P2, que foi atendido, desculpa, P3, que foi atendido de 16 a 18, depois P4, que foi atendido de 18 até 19. Ok? Professor, o que aconteceu aqui? Tem alguma coisa errada aqui, gente? Tem um número errado aqui. É 0, 1, 5, 6. Aqui tem 10. Ah, não, desculpa. Eu estou confundindo a prioridade com os tempos de burst. Não, não, não. É porque tem dois processos. Desculpa. Tem dois. Eu não vou cortar esse vídeo, lógico que eu não vou. Tem dois. É tempo real isso aqui. Tem dois processos com tempo de burst de 1. Então, tem o P2 com tempo de burst de 1, que eu estou com a cabeça, é o SJF. E tem o P4 com tempo de burst de 1 também. Só que como o P2 tem prioridade maior do que o P4, ele é atendido primeiro. Então, não diz respeito ao tamanho do tempo de burst, né? Diz respeito à prioridade que está do lado de cá. Acontece. Vamos lá. Tempo de espera médio ou tempo médio de espera. Nunca sei quando é uma coisa ou outra. Acho que é tempo médio de espera. Que o tempo que é médio. Ou é o tempo de espera que é médio? Deixa aí nos comentários, você sabe qual é? Não sei não. O autor traduz como... O tradutor do livro em português coloca o médio perto do tempo e não perto do espera. Acho que em português não faria muita diferença não, mas se tiver alguém que sabe melhor que eu aí, pode me falar. P1, pela sequência, não olha pelo diagrama. P1, olha pela sequência. P1 foi atendido aqui no instante 6, mas ele chegou no instante 0, então esperou 6. P2 esperou 0. P3 esperou 16. P4 esperou 18. P5 esperou 1. Então, eu somo todo mundo, divido por 5, 8,2. O que esse número quer dizer? Ele quer dizer nada. Porque ele quer dizer alguma coisa assim ali, né? Um tempo de espera médio e tudo mais. Mas como esse algoritmo é um algoritmo por prioridade, se estabeleceu que a prioridade é de acordo com essa classificação de prioridade que é dada a priori pelo sistema operacional e que pode mudar ao longo do tempo. Um processo pode mudar sua prioridade ao longo do tempo dependendo do que estiver acontecendo. Se ele estiver em background, se ele estiver em foreground e tal, esses são exemplos específicos de sistemas operacionais que a gente não vai tratar aqui. Vamos ao algoritmo Round Robin, o algoritmo mais importante para sistemas operacionais de tempo compartilhado. Esses sistemas operacionais onde eu tenho essa interação, por exemplo, com o computador, é um sistema de tempo compartilhado, onde eu tenho, por exemplo, um servidor que tenta atender um monte de processos ali ao mesmo tempo, também é um sistema de tempo compartilhado. Tempo compartilhado, ou time sharing, seria essa divisão de tempo da CPU, ok? Ou das CPUs. Todos esses algoritmos aqui, inevitavelmente, podem ser expandidos ali para sistemas multicore, mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. Combinado? Outra videoaula eu falo sobre isso. Cada processo vai receber uma determinada unidade de tempo, que é medida normalmente em milissegundos, ok? E aí se estabelece aí na prática um intervalo de tempo de 10 até 100 milissegundos, ok? Depois que tiver passado esse tempo, se o processo não terminou a sua execução ainda, ele é preemptado, ou seja, interrompido, e ele volta para a fila de prontos esperando mais uma fatiazinha de tempo dele, ok? Pensa que é uma pessoa que, por exemplo, ao invés de... ela está numa fila para conseguir merenda, comida. É dado no máximo uma determinada quantidade para ela, se ela precisar de mais do que isso, primeiro ela come aquela quantidade, depois ela volta para a fila e pega depois o restante. Entendeu? É mais ou menos por aí. E aí o que acontece? Se houver... Aqui parece que está dizendo uma coisa muito de outro mundo, né? Mas eu vou ler para vocês. Parece difícil, mas não é. Se houver N processos na fila de prontos e o quantum de tempo for de Q unidade de tempo, então cada processo recebe 1 sobre N do tempo de CPU em pedaços de no máximo Q unidade de tempo de uma só vez. Nenhum processo espera mais do que N menos 1 vezes Q unidade de tempo. Nossa, que difícil, né, professor? Muito simples, galera. Se eu tenho um determinado conjunto de processos, N processos, 10 processos, cada processo recebe 10 unidades de tempo. Então, tanto Q é 10 quanto N é 10, por exemplo. E aí o que acontece? O processo que está na fila de prontos, ele vai receber no máximo 10 unidades de tempo, porque todo mundo está recebendo no máximo 10.
Por que no máximo 10, professor? Porque ele pode precisar de menos. Se ele precisar de menos, ele não fica lá ocupando as 10 unidades de tempo, né? Ele pegou só o tanto que ele precisa ali e passa para o próximo processo. Então ele precisa de 10. Se ele precisar de 10 ou mais unidades de tempo, ele pega essas 10 unidades de tempo e vai ter que esperar no máximo todos os demais processos, menos ele, vezes a unidade de tempo máxima. Então, por exemplo, no caso a gente teria 10 processos, 10 unidades de tempo, ele tem que esperar no máximo 90, 9 vezes 10, para ele voltar a ser atendido. Ou seja, existe um tempo de espera limitado a um máximo para cada processo que está nessa fila. Por isso que quanto maior a quantidade de processos que estão na fila de prontos, mais lento vai ficar o sistema e a gente, vocês, eu, todo mundo aqui que usa sistemas de tempo compartilhado, que lida com esse tipo de algoritmo, sabe muito bem disso. Abrir um monte de processo ao mesmo tempo, o computador fica lento. Ele fica lento por vários motivos. Operação de entrada e saída, memória que está fazendo paginação em disco, uma porrada de coisa. Mas uma das razões é essa. O sistema operacional está atendendo a tantos processos ali ao mesmo tempo, com as CPUs disponíveis, que ele vai acabar gerando uma concorrência, uma disputa muito grande e você vai demorar mais para você ser atendido. Quando a fatia de tempo ela é muito grande, esse processo tende a um FIFO, porque os processos tendem a ficar lá ocupando a CPU até terminarem. Só que quando o Q é muito pequeno, acaba que acontece que o Q pode ficar muito próximo do tempo de troca de contexto. E aí o que acontece? O overhead acaba sendo muito grande, por quê? Porque o processo mal ocupa a CPU e já tem que sair de lá. E aí o tempo que se perde fazendo troca de contextos faz com que a eficiência do sistema diminua. Seria equivalente assim, quando você pensa numa viagem, você nunca vai, só se você for o Justin Bieber, né, que só veio no Rock in Rio aí para cantar num dia só. Mas normalmente quando você faz uma viagem para longe, você não fica 1, 2 dias só, você fica num tempo maior, porque o seu tempo de viagem, que é a sua troca de contexto, né, de localidade, é um tempo de viagem muito grande, e se você ficar trocando muito rapidamente, vai passar mais tempo viajando do que viajando, né, dentro do dispositivo, do meio de transporte, do que no local mesmo, conhecendo o local. Aqui acontece mais ou menos algo parecido. Então a gente tem que achar um Q que seja razoável, um Q intermediário. Cada sistema operacional estabelece aí o seu ao longo do tempo, né? Aqui tem um exemplo aqui, ó, mostrando, por exemplo, se o tempo de processo for 10 e o quanto for de 12, ele executa até o final. Nenhuma troca de contexto. Se o quanto for de 6 e o processo precisa de 10, tem uma troca de contexto. Mas se o quanto for de 1 e o processo precisa de 10, pô, ele vai ter 9 trocas de contexto. Né? Que a primeira não é. 9 trocas de contexto, e isso é, aqui no meio, né, muito complicado, porque você fica um monte de tempo trocando e o sistema fica ineficiente por causa disso. Ok? Vamos fazer um exemplo, então. No exemplo, a gente precisa dos processos, a ordem com que eles chegaram, os tempos de burst e o quantum, ok? E aqui eu não vou fazer com vocês, porque eu precisaria desenhar isso daqui. Então, normalmente, quando a gente está no quadro, a gente vai desenhando. Então, eu vou tentar mais ou menos acompanhar com vocês, confiando que o diagrama está correto. Então, peço que, como exercício, você pegue uma canetinha aí e vá anotando o quanto que sobrou de cada um desses processos, e eu não vou saber de cabeça, evidentemente, porque eu não estou com eles escritos aqui, mas vai escrevendo do lado do jeito que eu vou te falando, que você vai compreender, tá? Bom, primeiro o processo P1 foi atendido por 20 unidades de tempo. Ele não acabou. Ele foi atendido por 20 unidades de tempo, ele foi preemptado, ele não acabou porque ele precisa de 53. Então, na verdade, você faria aqui 53 menos 20, 33. Então, decora aí que sobrou 33 para P1. Depois P2. P2 precisa de 17 unidades de tempo. E o quanto é de 20, então ele ocupa 17. Por favor, ele não ocupa 20, ele vai ocupar 17 e acabou, saiu o processo, a CPU vai para outro processo. Depois P3. Rounding Robin em inglês significa revezamento, tá bom? E é algoritmo de revezamento. Também chamado de algoritmo de relógio. Bom, aí veio o P3. P3 foi atendido do instante 37 até o instante 57, ou seja, ele foi atendido por 20 unidades de tempo, e aqui sobrou 48. Aqui tinha sobrado o quê? 33, aqui 48, e aí aqui agora, P4 foi atendido por 20 unidades de tempo e sobrou 4. Tudo bem? Então você vai anotando aqui do lado, porque, por exemplo, nessa volta aqui, ó, P2 não tem mais não. E eu não vou conseguir fazer mais a conta de cabeça não, tá?
Então, lembra aqui que era 33, 48 e aqui 4, né? Então, P2 não precisou mais, aí ele volta aqui, ele volta para P1. Processa mais 20 unidades de tempo de P1, passa para P2, P3, P2 já acabou. Processa mais 20 unidades de tempo de P3, depois processa as 4, esse eu lembro, né? As 4 unidades de tempo de P4 que ficou lá. Depois ele processa o restante que sobrou de P1, e aí ele processa P3 meio que 2 vezes, porque não tem mais concorrência para ele, tá bom? Então, você que sabe, você pode colocar o total aqui no diagrama, mas eu recomendo dividir ou no tempo que o processo acabou, ou nos intervalos dos quantums direitinho, para você ver que ele tomou 2 quantums aqui para poder ser executado, tá? Pode fazer o tempo de espera médio aqui? Pode, tranquilamente. Eu não faço aqui não, mas você consegue fazer tranquilamente o tempo de espera médio. Todo mundo chegou ao mesmo tempo, aí você fala P1. P1 aqui não esperou nada, aí ele esperou de 20 até 77, depois ele esperou de 97 até 121. Soma esses dois intervalos de tempo, é o tanto que ele esperou. Depois P2. P2 chegou no instante 0 também e foi atendido no instante 20. P2 esperou 20. Faz depois como exercício, portanto, para P3, para P4, soma tudo. Lembrando de você somar os tempos, como eu já mostrei aqui, os tempos onde ele não aparece aqui sendo executado. Um diagrama de Gantt onde ele está sendo executado. Onde ele não aparece em executado, ele está onde? Na fila de prontos, esperando. Por isso que é o tempo de espera, e você pode fazer o tempo de espera médio. Normalmente, esse algoritmo apresenta maior tempo de turnaround médio do que o SJF. O que é o tempo de turnaround? É o tempo total do processo. Então, como ele está dividindo o tempo dele ali com os demais processos, dividindo a CPU com os demais processos, ele acaba que o processo fica mais longo para ser executado. Só que o objetivo do round robin não é minimizar o tempo de turnaround, que é o tempo total do processo. O objetivo do round robin é melhorar o tempo de resposta. Como um processo não chega lá e tem que esperar muito tempo, ele vai esperar uma espera limitada, a depender da quantidade de processos que tem ali, o tempo de resposta do round robin tende a ser menor do que qualquer outro algoritmo. Ele tende a ser por causa desse revezamento. Como há um revezamento, a gente tem um tempo de resposta melhor. Lembrando que o tempo de resposta é o tempo para um processo receber o primeiro atendimento dele. Ele mostrar na tela alguma coisa ali, dar uma resposta para o usuário, mesmo que ele não termine a sua execução. Combinado? Fila multinível, nosso penúltimo algoritmo. Ou multilevel queue, fila multinível. A fila multinível, eu vou ter uma fila de prontos e ela vai estar particionada em múltiplas filas. Por exemplo, tem um exemplo aqui, processos de primeiro plano, processos de segundo plano. Processo de primeiro plano seriam processos interativos com o usuário, processo de segundo plano seria uma abordagem em batch ali, onde o processo vai ir até o final da sua execução. E aí o que eu posso fazer? Eu posso usar um algoritmo que privilegie os processos de primeiro plano e um processo que privilegie esses processos de segundo plano. E aí o autor coloca aqui como exemplo o round robin como um processo muito adequado para sistemas interativos e o first come first served para processos de segundo plano. Ele fez aqui uma fila multinível com 2 filas, basicamente, né? E 2 algoritmos apropriados para cada cenário. É aqui que a gente começa a ter algoritmos híbridos, entendeu? O escalonamento precisa ser feito entre as filas, né? Um escalonamento com prioridade fixa, ou seja, vai servir para o primeiro plano e depois para o segundo plano, mas existe possibilidade de estagnação. Como é que seria isso? Seria o seguinte, a gente vai estabelecer como a primeira fila, os processos em primeiro plano, eles vão ter prioridade máxima, todos eles, na ordem que eles chegaram ali e tudo mais, com revezamento, e eu só vou atender o segundo plano se eu não tiver ninguém em primeiro plano. Serve tudo no primeiro plano, depois do segundo plano. Nesse caso, pode acontecer estagnação do segundo plano. É a história lá dos velhos chegando, entendeu? Ou eu posso estabelecer algo mais realista, uma fatia de tempo, que tem um enter aqui, né, professor? Pois é. Meu toque diz que tem que ficar aqui, né? Consertar isso depois. Cada fila vai receber uma certa quantidade de tempo de CPU. Então, eu estabeleço o seguinte, processos que estiverem em primeiro plano vão disputar entre si uma cota de 80% da CPU. Aí, ó, a ideia de cotas aí.
Processos que estão em segundo plano vão receber, vão disputar entre si uma cota de 20% do tempo de CPU. Tirou isso da onde? Eu tirei de nada. Alguém que projetou esse negócio fez e tomou essa decisão. É assim que funciona. Por isso que você precisa entender que cada sistema operacional tem a sua forma de lidar ali com as coisas, e aqui nesse exemplo foi estabelecido isso. O dia que você estiver fazendo lá no seu sistema, porque é interessante que a gente estuda isso no contexto de sistemas operacionais, mas você já entendeu que você pode muito bem aplicar esses algoritmos aqui em qualquer coisa onde você tenha processos na sua vida, né? Tipo, até na sua vida. Ah, eu vou estabelecer que tanto por cento do meu tempo útil do dia eu vou gastar cuidando da minha saúde. Aí, cuidar da minha saúde envolve dormir bem, envolve me alimentar direito, envolve fazer atividade física e tal. Então, estabelecer esse tempo, aí essas coisas vão disputar entre si, né? O tempo ali, então, todas essas coisas estariam na mesma prioridade. Ah, no trabalho. Trabalho também se pode estabelecer prioridades. Então, a ideia de ter múltiplas filas de prioridade, com de repente algoritmos, tá eu viajando aqui, né? Ah, eu vou estabelecer que no meu trabalho eu não vou atender na forma first come, first served as minhas coisas. Eu vou atender por round robin. Vou fazer um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Então, na média, eu vou atender todo mundo um pouco, mas eu vou demorar mais tempo para finalizar um projeto, alguma coisa desse tipo. Mas eu vou estar atendendo ali vários. É assim que eu recomendo que vocês estudem, por exemplo, né? Não estuda até terminar uma determinada matéria, que a gente enjoa, né, da matéria. Então você estuda num esquema de revezamento, eu acho que... Sim. Só porque eu sou professor, né? Eu fico contando, falando essas coisas para vocês. Mas voltemos para cá. Estabelecido isso, portanto, o algoritmo pode caminhar normalmente. Aqui não vai ter diagrama gigante, nada não. É só mostrando uma das possibilidades. E aqui tem uma foto do livro, né, mostrando aqui, ó, processos de sistema com prioridade muito alta, depois processos iterativos, depois processos de edição iterativa, depois processos em batch, depois processos de estudantes, que seria mais ou menos sei lá, um servidor, alguma coisa desse tipo que poderia estar rolando desse jeito, com divisão de tempo. Só um exemplo mesmo. Mas eu posso fazer o esquema de fila multinível com feedback. Feedback é aquele negócio, aquele retorno que existe quando eu estabeleço um processo. Então, feedback, por exemplo, lá na criança lá pegando merenda, ela sai e volta para a fila, né? Ou ela sai de uma fila e vai para outra, e da outra ela pode migrar entre filas, né? Ou sair de uma fila e voltar para a anterior e tal. Então, essa volta para as filas seria o feedback. Esse processo pode acabar tendo que se mover entre diversas filas, e o envelhecimento pode ser implementado inclusive dessa forma, né? Passou um determinado tempo, você acaba envelhecendo lá, lembra? E acaba indo para a prioridade dos velhos. É como se você tivesse migrado para a fila dos velhos, né? Entendeu? O escalonador de fila multinível vai ser definido por vários parâmetros. Quantidade de filas que vai ser feito, o algoritmo de escalonamento que vai ser usado em cada uma das filas, o método que vai ser utilizado para determinar quando que vai fazer um upgrade em um determinado processo, vai ter que ser estabelecido pelo projetista das filas, o método usado para determinar quando que vai rebaixar um processo, porque um processo pode ir lá, por exemplo, estar usando muita CPU e ele pode rebaixar para depois, né? Joga ele para segundo plano ali. O método usado para determinar qual fila um processo entrará quando ele precisar de serviço. Por exemplo, uma coisa que eu sei que o Windows faz é o seguinte: quando um processo ele está na frente do usuário em primeiro plano e a pessoa está ali com a janela clicando nas coisas ali, ele tem uma prioridade maior do que quando você minimiza o processo. E tem uma prioridade, esse processo minimizado tem uma prioridade ainda maior do que aquele processo que vai para o tray, o reloginho do Windows, sabe, ali do lado. Quando você minimizar para o tray do Windows, não tem tradução, acho que... A bandeja acho, do sistema. E quando ele vai para ali, ele tem a menor das prioridades relativas daquele processo, entendeu? E quando ele volta para o primeiro plano, ele estabelece uma prioridade maior. Na prática, por exemplo, se você estiver comprimindo um arquivo, eu sei que o WinRAR dá para fazer isso. Se você mantiver o WinRAR aberto ali na sua frente, meio que, aspas, olhando para ele comprimir, pode ser que, dependendo da carga do sistema, ele termine a tarefa dele antes do que se você jogasse ele para segundo plano. Ao jogar ele para segundo plano, ele vai ter prioridade menor, o sistema operacional vai atender melhor a outros processos, e ele vai acabar tendo fatias de tempo
mais raras, por assim dizer, porque o Windows trabalha com round robin, trabalha com múltiplas filas, trabalha com um monte de algoritmo diferente e com prioridade. O Windows é uma espécie de round robin com prioridade em múltiplas filas. Se eu tivesse que resumir assim, mais ou menos trabalha desse jeito. Então, o processo quando está em primeiro plano, no caso do Windows, ele acaba rodando mais rapidamente nessas tarefas que são mais pesadas. Mas é lógico que hoje em dia a gente tem processadores com tantos núcleos e tal, e o computador é tão potente para as coisas que a gente normalmente faz no dia a dia que a gente nem vê isso. Mas se você tiver com um computador limitado ou com uma quantidade de carga muito grande, saiba que esse tipo de coisa vai acontecer. Tem aqui um exemplo, só um exemplo, não vou fazer diagrama de Gantt, nada, só um exemplo, com 3 filas. A gente pode estabelecer, por exemplo, 2 filas em round robin, mas com quantums diferentes. A primeira fila round robin com quantum de 8 milissegundos, a segunda fila com quantum de 16 e a terceira fila first come, first served. Como é que esse exemplo de algoritmo funcionaria? Um processo que vai entrar ali, entra na fila Q0 e ele vai ser servido de acordo com ele chegou, não vai estabelecer prioridade, nada. Então, do ponto de vista do atendimento dele, ele vai ser first come, first served. Aí ele vai receber, no máximo, 8 milissegundos de quantum de CPU. Se ele terminar em até 8 milissegundos, show de bola, foi atendido rapidinho e tudo mais. Caso ele não termine em 8 milissegundos, ele é movido para a segunda fila. Nessa segunda fila, ele também vai disputar, vai receber 16 milissegundos adicionais. Ou seja, ele vai ter um tempo maior, mas ele vai estar numa fila de menor prioridade, né? Um número ali de prioridade maior, menor prioridade. E aí, se ele terminar, beleza. Se ele não terminar, ele vai para uma terceira fila de prioridade ainda menor. Aí, nesse momento, ele vai finalizar a execução dele, mas saiba que ele vai finalizar a execução dele, sabe lá quando, né? Aqui o exemplo não fala, mas eu tinha que estabelecer, sei lá, aqui o Q0, essa fila tem, ocupa, sei lá, estou inventando, 70% do tempo de CPU. A outra 20% e a outra 10%. Acho que isso é muito, né? Poderia estabelecer 60% de CPU, 30%, 10%, uma coisa assim, entendeu? Qual é o certo? Não tem o certo. É um problema não solucionável, lembra? A gente tem como estabelecer o que eu quero ali como política do meu sistema e para que ele serve, quais são os objetivos de usuário e de sistema, lembra que a gente já estudou isso antes? E estabelecer qual vai ser o algoritmo que vai ser feito. Não tem jeito certo e errado, não. Tem um jeito mais apropriado para resolver aquele problema. Tudo bem? Aí tem um exemplo aqui, ó, que é aquele exemplo, né? Ó, ele fica durante um tempo quantum de 8, ou ele sai, ou ele vai para outra fila com quantum de 16. Então, o feedback é isso, ó, essa troca entre filas. Okay? No caso do Windows, tem feedback tanto para cima quanto para baixo, né? Se for parar para pensar. Porque no Windows, se eu tirar o negocinho lá o WinRAR lá do relógio do Windows, ele pode muito bem vir para uma fila de maior prioridade, porque eu trouxe ele para primeiro plano, né? Então, é possível isso. Acabamos. Ó, que legal. Menos aí de 1 hora, era o que eu estava previsto mesmo, né? Uns 58 minutos aí praticamente de tempo. E é isso, pessoal. Nos próximos vídeos e aulas aí, a gente vai falar de outros assuntos relativos a sistema profissional, relativo, inclusive, a escalonamento de processos. E é isso. Tchau, tchau e até mais. Fui.